nesse momento, então, após todos os agradecimentos, que eu espero não ter esquecido ninguém aqui, né? Eu vou chamar ao palco, para passar a palavra, o maestro Marcelo Rabelo, e nós vamos ter uma conversinha, tá, sobre alguns aspectos da voz. Eu convido ele a sentar-se confortavelmente no palco, né, que eu vou entrevistá-lo nesse momento. Bom, então agora nós vamos fazer um talk show. Ai. Nós não combinamos nada, tá? Marcelo nem sabe as perguntas que eu vou fazer para ele. E eu nem sei as respostas que ele vai me dar. Então, boa noite, Marcelo. Boa noite. Marcelo, primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é se você teria como fazer uma breve explicação sobre a complexidade de reger um coral com 80 pessoas e uma diversidade de vozes. Pois é. Uma das complexidades é justamente o número, 80, porque lá na lista eu tenho 170. Né? Uma das complexidades é saber quais daqueles 170 que, de fato, né, vão vir, etc., na apresentação. Mas, na verdade, eu não estou reclamando. Essa foi uma opção deliberada do nosso coral, que é justamente ter um número de coralistas grande que possa se desdobrar, atender eventos. Nem todos podem estar presentes em todos, mas sempre vai ter um número significativo para fazer um bom trabalho em todos os eventos. Então, esse é um fator de complexidade, exige muita fé da minha parte, né? Acreditar que as pessoas vão estar lá, tal, mas isso não me falta. Né? Mas sabes que, no fundo, não é tão difícil. Não é tão difícil? Não. Se o pessoal colabora, entende o trabalho e se dispõe a aparecer e aprender as músicas, etc., não é tão complicado. Né? Agora, se não fosse assim, seria. Né? Seria impossível. Sabe o que isso me lembra? Me lembra um pouquinho o trabalho da fonoaudiologia. Quando o paciente comparece, faz os exercícios, não é tão difícil assim, né, fonoaudiólogas? Agora, quando ele falta, não faz os exercícios, fica difícil. Né? É um trabalho, né, que a gente faz e que também, assim, todo o empenho que as pessoas tiverem no trabalho que a gente for propor, dá certo, né? Eu coloquei o número de 80 porque eu fiz uma média, né, de presenças que... Tem uma pergunta que as pessoas fazem muito, e não fazem só para mim, devem fazer para você, para várias pessoas, que é: todo mundo pode cantar? Sim, se tiver voz, preferencialmente, mas tendo voz, canta. Creio que sim. Tendo voz, pode cantar, então? Na minha opinião, sim. Claro, está implícito na pergunta um pressuposto qualitativo. A pessoa quer saber se uma pessoa pode cantar bem. Daí, cantar bem já é uma questão de pressuposto cultural, não é? Uma pessoa que cante muito bem na sua tribo indígena poderia ser considerada que canta mal. Então, eu já não sei definir para ti o que é cantar bem, mas todo mundo pode cantar. Se fala, canta. Ótimo. E outra pergunta que as pessoas costumam fazer, as pessoas, quando elas assistem à apresentação de um coral, ou ouvem falar sobre voz cantada, elas ficam em dúvida. O que é um soprano, uma soprano? O que é um tenor? O que é um contralto? O que é um baixo? Qual é a diferença entre essas vozes? É uma pergunta muito boa. É tão boa que, inclusive, não há consenso em relação à resposta. Mas eu posso dizer algumas coisinhas. Primeiro, cada um de nós aqui hoje, certamente, é único
não em todos os sentidos, mas vocalmente também. A princípio, qualquer tentativa de classificar a voz de uma pessoa, você está nesse grupo, a gente sempre pode desconfiar um pouco disso, mas eu sou único. Mas, de qualquer maneira, as realidades da vida fazem com que isso seja necessário. A gente tenta agrupar as vozes por uma suposta semelhança, para que elas possam atuar juntas. Daí surge as sopranos, que são as mulheres que, em tese, cantam notas mais agudas, as contraltos, que cantam notas mais graves, os tenores, que cantam mais agudo, e os baixos, que cantam mais grave. Muito bem, o sistema é ótimo. Daí logo aparecem aquelas pessoas que não se enquadram, que estão no meio. Eu sou um barítono, eu estou entre o baixo e o tenor. Muita gente aqui na plateia deve ser barítono também. Mesma coisa as mulheres, tem mulheres que estão entre. Então surge mais uma classificação, mezzo-soprano. Mas nós vamos escavar um pouco mais a fundo, daí descobre que dentro das sopranos tem uma outra subdivisão e a coisa permanece. Mas, enfim, para cantar em coral é importante, então, agrupar as pessoas em grupos, que a gente chama frequentemente naipes, né? O naipe das sopranos, o naipe das contraltos, por afinidade vocal presumida, né? Como eu digo para o meu pessoal, essa classificação soprano, contralto, tenor, baixo não é uma coisa completamente estável ou eterna ou qualquer coisa assim. O tempo passa, algumas coisas mudam, a gente, enfim. Mas naquele momento você vai cantar com um grupo das sopranos. Eu sempre procuro compreender essa classificação dessa forma. Marcelo, que cuidados as pessoas que resolvem cantar, que cuidados diários elas devem ter? Eu devia devolver essa. Não, mas eu queria ver o teu ponto de vista. Meu ponto de vista. Meu ponto de vista. É interessante, né? Eu tenho observado que, do meu ponto de vista, o maior problema que se encontra é a sobreatenção. Né? A pessoa extremamente tensa. Então, um cuidado, é que é um cuidado difícil, não fique tão tenso, não fique nervoso, seja feliz. São conselhos muito vagos, né? Mas, de fato, eu observo que o grande obstáculo a uma fonação, que palavra usar? Mas, enfim, a fonação cantada que se deseja é a pessoa estar nervosa demais, preocupada demais, distraída demais com outras coisas, e por isso não consegue, né? Então, eu não teria um cuidado específico a apontar, mas eu indicaria uma postura de vida talvez mais leve ou mais apropriada, certamente produziria resultados vocais superiores. Não. Bem interessante isso, porque nós, na nossa realidade de casos clínicos, a gente tem observado que cada vez mais surgem disfonias por tensão musculoesquelética. Então, esse teu depoimento, ele vem ao encontro do que está acontecendo com as pessoas que procuram a fonoaudiologia, né? Então, as pessoas realmente, será que elas estão mais estressadas, ansiosas? Enfim, as questões emocionais estão tomando conta e modificando o meu comportamento vocal e corporal? Pode ser, né? Então, esse realmente é um dado muito interessante, tem sido discutido clinicamente todas as semanas no estágio, no hospital, aqui na Santa Casa, e quando se trabalha com voz cantada, um dos pontos fortes é ter uma soltura, né? Tanto de laringe quanto de região escapular, cintura escapular, para que a voz possa fluir, né? Marcelo, você poderia explicar como é que funciona o preparo das vozes para uma apresentação? Poderia. Antes de mais nada, é importante a gente perceber que existem muitos grupos musicais, grupos corais,
e cada um desses grupos tem um objetivo distinto, né? É importante que o grupo saiba qual é o seu objetivo, inclusive, né? A pergunta que tu fizeste antes, todo mundo pode cantar? Sim, mas tem alguns corais que, de repente, não vão aceitar você, né? Porque a maneira como você canta ainda ou não está de acordo com os objetivos daquele grupo. Não é o caso do nosso aqui, nós aceitamos você, mas tudo bem. De qualquer maneira, no nosso caso aqui do coral da universidade, eu acredito que coisas extremamente importantes na preparação são eliminação da tensão, até onde for possível, né? Não é, como eu sempre enfatizo para os coralistas, não é ficar mole, né? Não se trata disso. Se trata de talvez uma melhor distribuição da energia, se puder usar metáfora livre, né? Uma melhor distribuição, né? Para aqueles pontos do organismo que vão ser, onde aquilo vai ser mais exigido, diríamos assim. Outro fato super importante da preparação, o próprio aquecimento vocal, naturalmente, né? E, como tu insiste sempre, foco, né? A pessoa tem que se dar conta que, naquele momento, ela está ali com um propósito específico. Ela, momentaneamente, deve deixar de lado outras coisas que estão ali influindo, né? Se dedicar unicamente ao seu organismo, à percepção que está acontecendo com ela naquele momento, aos ajustes que ela tem que fazer, à música e etc. E a última pergunta: quais os benefícios do canto coral para a voz e para a qualidade de vida? Eu sou suspeito, né, para esse tipo de resposta. Muito suspeito. Assim, vamos ver. Eu poderia classificar esses benefícios em dois campos, assim, para simplificar. O primeiro é simplesmente o campo mais estritamente vocal. Melhoras de respiração, de musicalidade, que não tem exatamente, mas, enfim, o senso rítmico, extensão vocal, uma série de questões técnicas que, claro, só melhoram com o tempo, né? É uma melhora muito gradativa, né? A gente vê muita pessoa, semana que vem eu já vou conseguir fazer isso. Não é bem semana que vem, quem sabe o ano que vem, né? Todo esse campo. O segundo campo de benefícios seria benefícios culturais, né? A pessoa está conhecendo necessariamente coisa nova o tempo todo, né? Claro, depende do objetivo do grupo, mas pelo menos no nosso aqui, quem participar vai estar conhecendo coisa nova o tempo todo. Benefícios sociais, de conviver com colegas, fazer novas amizades. Claro que essa questão depende muito do grupo, das pessoas, de vocês, em última análise, de muitos de vocês, ajudarem, né? Tem grupos que, eventualmente, as pessoas brigam entre si, não há muito que se possa fazer, mas daí esse benefício não vai acontecer, né? Mas, pelo menos em princípio, né, todos esses benefícios sociais também se somam, então criando esse super clima coral, né, de companheirismo, amizade, confiança, bem-estar, onde a pessoa pode se desenvolver vocalmente sem impedimentos, que é fantástico. Marcelo, muito obrigado por tudo, porque essa troca, essa ideia desse talk show foi justamente fugir um pouquinho da questão da fonoaudiologia, ditar regras no Dia Mundial da Voz. Eu quis misturar um pouco duas visões, porque aqui na universidade nós trabalhamos juntos e nós temos uma parceria que eu valorizo muito. E essa parceria, ela trabalha a favor de vozes saudáveis, a favor do desenvolvimento da musicalidade, né, e o desenvolvimento da saúde, do prazer de cantar. Então, Marcelo, você comentou comigo que 3 pessoas sim. Gostariam de contar
alguma coisa, dar um breve depoimento sobre suas vozes, enfim. Quem são essas pessoas? Pode vir a primeira pessoa, Ananda, cadê você? Venha. Isto. Está lá, Ananda. Os demais, então, seguem-se a Ananda. Com licença, boa noite. Bom, primeiro que... Não sei se vocês sabem aquela sensação que a gente tem de amor à primeira vista. Eu sempre tive amor pela música. Mas a primeira vez que eu botei meus pés na capela para conhecer o coral, eu olhei e fiquei pensando, meu Deus, que fantástico. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada disso. Não sei, eu não conheço nada disso. Nunca vou saber cantar dessa forma. Mas só que ninguém começa a estudar alguma coisa sabendo tudo. Aí, né, vamos entrar no coral, vamos cantar. Deu que agora eu estou há mais ou menos 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9. E eu sinto uma grande diferença na minha voz. Não só na minha voz, mas também um pouco na minha vida pessoal. Porque no coral a gente não aprende só a cantar, a controlar a voz, a cuidar da voz. A gente leva uma lição moral muito grande, de convívio com as pessoas, de aprender a viver em harmonia, sem discussões, etc. Que mais? Coral... Eu poderia falar mil uma coisas aqui, mas não tenho muito tempo. Deixa eu ver. Uma vez eu falei para o Marcelo, numa entrevista que ele deu, que eu não pretendo sair do coral tão cedo. Ele vai ter que me aguentar. Eu tenho que agradecer a todas as pessoas que fazem parte do coral, as que criaram o coral, todas as pessoas que se envolveram nesse projeto, que é de forma positiva, a forma positiva com que ele é trabalhado e com tanta gente misturada que ama as mesmas coisas quando está cantando em cima do palco, que tem a paixão de estar ali, de compartilhar aquele momento com outras centenas de pessoas. É maravilhoso. Não tem sentimento mais eufórico que isso. Não tem. Eu sou muito envergonhada. Agora estou tremendo aqui falando com vocês, mas com eles eu fico super tranquila em cima do palco. Eu nunca fiquei nervosa com eles ali. Fiquei ansiosa e tal, mas antes de subir. Mas com eles é muito diferente. Dá vontade de ficar todo o tempo que eu quero ficar aqui. Obrigada. Seja bem-vindo. Boa noite, meu nome é Daniel. Meu caminho por corais foi bem extenso, o que geraria longas ou curtas histórias. Falando do atual, através de músicas que são sinapses de filmes que marcam gerações, o grupo de que faço parte remonta o que poderia, assim dizer, um caminho mais prazeroso para mim. E é, na minha opinião, disso que se trata a música na sua função, mesmo sabendo que do lado de cá o quanto é complexo e trabalhoso. Amar a música é meu caminho, entender como isso se processa será sempre meu objetivo. Vejo pessoas novas e eu no meio, e pessoas jovens de alma que me dão forças pelo seu comprometimento e gosto, que me fazem sempre acreditar. Fiquei esperando na janela por meus anseios, com medo do novo, mas sei que ele dorme hoje no meio de nós. Então faço uma pequena prece para que me dê forças e sigo, pois sei que sempre terei bons encontros de uma boa melodia. Obrigado. E a próxima é uma grande amiga, né, que eu reencontrei aqui no coral e que ela cantava num coral que foi a tese do meu doutorado. Olha que mundo pequeno.
Seja bem-vinda. Querida, linda como sempre. Eu trouxe colinha. Boa noite. Meu nome é Lúcia Santos. Há 1 ano e 1 mês, quando aqui cheguei para pedir informações a respeito do coral, fui bem recebida, bem aceita. Fiquei feliz. Os jovens me tratam muito bem, demonstram uma atenção muito grande, acho que é a opinião da turma toda. Sinto-me feliz, muito feliz mesmo. O coral é ótimo, o ambiente perfeito e o maestro. Eu tenho que dizer, ele não é um maestro, o Marcelo é o maestro. Nos trata com cordialidade e diria até com carinho. Nos deixa confiantes, seguros e tranquilos. Eu progredi bastante. Eu só tenho que dizer obrigada. Bem, durante o ano passado, eu orientei um trabalho de conclusão de curso que durou 1 ano, é um estudo longitudinal para verificar os benefícios do canto deste específico coral. E eu estou enxergando daqui a minha aluna, o nome dela é Raquel Vieira, e ela fez análises e mensurou essas vozes com todo cuidado, com várias etapas, e ela vai contar um pouquinho para nós quais foram os achados dela. Esse trabalho ele tem uma importância muito grande porque ele pretende ser continuado e em grandes universidades. A nossa é pequena, mas nós temos um grande coral, né? Em universidades como a USP, é constante o trabalho da fonoaudiologia na mensuração das vozes. E esses dados de verificação, quando as pessoas começam a cantar, quando as pessoas têm um tempo de canto e, enfim, mesmo que elas desistam, esses dados são muito interessantes. Então, eu chamo a Raquel ao palco para que ela possa explanar um pouquinho do que foi o grande trabalho que ela realizou. Boa noite, gente. Primeiro, obrigado pelo convite, a Mauricéia, pessoal da Fono. É um pouquinho difícil falar do meu trabalho, apesar dele ter sido meu, porque foi uma coisa muito gostosa, muito prazerosa para eu fazer. Eu tenho um contato com movimentos corais em geral há bastante tempo, e eu entrei na Fono para ser fonoaudióloga por cantar, por fazer parte de um coral. Então, era um desejo meu, uma forma minha de agradecer tudo que eu consegui aprender nesses anos de contato que eu tenho, conseguir fazer o meu trabalho de conclusão com o movimento coral. E eu ficava por muito tempo, desde que eu entrei na faculdade, cutucando, né, a professora Mauricéia, dizendo, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Ela dizia, calma, Raquel, calma, eu sou muito ansiosa, gente. E daí, até que abriu o coral aqui, chegou o Marcelo, a gente começou... Logo que ele chegou, eu fui lá, bati na porta do departamento e disse, Mauricéia, por favor. E ela, já sei, Raquel, já sei, já combinei de falar com o Marcelo, regente, fica tranquila. O desenvolvimento do trabalho em si foi uma coisa muito bacana. A gente, como a professora Mauricéia comentou, durante 1 ano eu fiquei acompanhando a voz de alguns coralistas. No final, eu resultei com 23 colaboradores queridos. E eu fiz um acompanhamento dessas vozes com várias análises diferentes. O objetivo desse estudo era detectar o que aconteceria com essas vozes com o tempo de canto.
A gente sabe, na prática, que acaba melhorando, mas a gente queria ter certeza, a gente queria confirmar de que realmente era isso que aconteceria, né? Então, durante esse 1 ano, fiquei acompanhando as pessoas e fui fazendo análises de 6 em 6 meses. Então, fiz 3 coletas de dados, uma no início, uma no meio 6 meses depois e a outra no fim. Foi muito prazeroso descobrir e ter a certeza de que os resultados foram muito positivos, né? Vários resultados a gente conseguiu, como é uma pesquisa científica, então a gente precisa ter muitos cálculos, muitas coisas, né? Mas que os resultados foram bem significativos. E a qualidade com que eu conseguia observar durante as coletas de dados e das coisas que os colaboradores me traziam, né, os meus sujeitos, porque consegui observar eles cantando ali na minha frente, fazendo só a extensão vocal, eu consegui perceber aquela mudança toda, tudo que estava acontecendo, gente, vocês não fazem ideia de como era maravilhoso. E o pessoal chegar e falar, bah, Raquel, está acontecendo tal coisa, ai, que nota, agora eu consigo cantar essa, da outra vez eu não conseguia, bah, que legal, está aumentando. E ver esse desenvolvimento, ver como as pessoas melhoraram e ter ali no papel, sabe, foi uma coisa, é muito gratificante, é muito bom, foi muito legal. Como a professora também comentou, a gente está vendo a publicação do artigo que eu fiz do meu trabalho de conclusão. Então, queria mais uma vez poder agradecer aos coralistas que cederam seu tempo para poder vir me ajudar. Agradecer infinitamente a professora Mauricéia, porque ela tem uma paciência comigo que eu fico espantada. Agradecer ao Marcelo, que também cedeu, teve toda a bondade do mundo de ceder o grupo dele para que eu pudesse futricar lá um pouquinho. Mas eu acho que é isso, gente. Na verdade, era mais um depoimento pessoal meu de como foi desenvolver essa pesquisa. Foi muito prazerosa. E que realmente os resultados que a gente encontrou no final foram muito positivos em todos os aspectos que a gente avaliou, em todos os aspectos que a gente pesquisou, em todas as áreas que a gente conseguiu futricar um pouquinho. Muito obrigada.